Olha, eu estou usando camiseta da Growth Suplements e é óbvio que é interessante que a empresa venda para que continue olhando o Twin, podendo pagar as continhas dele. Mas a gente já vai abrir o vídeo dando essa dica. Não toma whey protein. Leandro, é melhor eu comer então do que tomar whey protein? O resultado vai ser melhor? Vai. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque eu agradeço a Growth por eu poder sempre falar o que tem que ser falado. Isso é fantástico, eu me sinto muito bem localizado nessa empresa. O que acontece, pessoal? Alguém que está gordinho, ele normalmente está porque tem muito apetite. Quando você vai reduzir a comida, é normal sentir fome. Agora, você tem estratégias para que isso não aconteça. E uma estratégia que eu comentei no meu curso de dieta é em relação a não usar alimentos líquidos. Usa alimentos sólidos. Agora, se você dizer o seguinte, eu não consigo bater, apontou para o teto por quê, Leandro? Eu não consigo bater no teto? Também não consigo, mas eu não consigo bater a proteína. 2 gramas quilo. Ou algo próximo disso, porque o cálculo vai depender do teu condicionamento, de quanto de massa magra você tem. Um cara que está muito gordinho, às vezes ele não usa 2 gramas quilo. Bom, isso é para outro vídeo, que eu já falei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Nesse caso, se você não conseguir bater a proteína, aí você pode pensar em tomar um whey protein, uma albumina, uma caseína, uma soja isolada, não sei, leite em pó desnatado. Mas, se você consegue comer, é melhor que você coma. Carne vermelha magra, você além de ter proteína, vai ter ferro, vai ter vitamina B, isso é mais rico do que o whey protein. Então para com isso que o whey dá mais resultado, tá errado. Se for ser chato, minucioso, a carne, o frango dão mais resultados do que o whey. Na prática, o que a gente vê? A mesma coisa. Então é no mínimo igual. E se for para ser chato, pau no... você vai de carne, proteína sólida, comida. Então essa é a primeira dica. Evite refeições líquidas se você realmente está com a saciedade comprometida. E você vai perceber que quando fizer isso, você provavelmente nas primeiras semanas não vai passar fome na hora de emagrecer. Você pode passar uma vontadezinha, pô, queria um chocolatinho que dá uma beliscadinha numa coxinha aqui igual o Chaves, mas fome não. E eu sei que tem gente aí que vai falar assim, ah não, Leandro, isso aí é papinho furado, porque você não sabe o apetite que eu tenho. Não vai passar fome se fizer certo. Eu vou repetir mais uma vez, não vai passar, ah, mas você não sabe de nada. Eu já fui obeso, tá? Eu já fui obeso. E você não passa fome comendo certo. E aí um outro ponto que eu vejo que o pessoal usa bastante é a questão do jejum intermitente. O que o pessoal faz? Reduz a janela de comer. Tudo bem fazer isso? Tudo bem, mas tem que lembrar que você só reduziu o tempo de comer. Se você comer errado, você não vai emagrecer com fome, etc. Então você pode fazer o jejum, mas talvez seja mais fácil administrar a sua fome comendo 4 vezes por dia. Ao acordar, almoço, lanche da tarde, janta. Sempre com proteína, carboidrato. Próximo do ponto aqui. Não zerar o carboidrato, pessoal. Por favor, não faz isso. Se você já fez, você já viu que não deu certo porque você emagreceu, só que você voltou a engordar. Por que com carboidrato você emagrece mais? Leandro, você está sendo polêmico? Eu não estou sendo polêmico. Eu sou um profissional da área da saúde. Eu estou aqui para propagar o que vai funcionar para você, o que eu aplico com os meus alunos da consultoria, o que está no meu curso de dieta. Então preste atenção. Vamos lá, 2 indivíduos. Vamos raciocinar eu e você juntos, pronto. Porque eu sei que é difícil acreditar nisso, porque eu já fui obeso. E você quer acreditar que zerando carbo você vai ter um resultado melhor, e não vai. Tem 2 indivíduos aqui, os 2 comem 2.000 calorias. Esse aqui come proteína e carboidrato, e esse aqui come só proteína, ou proteína e gordura. Vamos assumir que esse cara, por comer proteína e gordura, ele come mais proteína do que o que come proteína e carboidrato. Porque ele precisa preencher a caloria com alguma coisa, ele manda a proteína pra caramba. Só que como ele não tem carboidrato, ele não treina bem. Ele não gera necessidade proteica. Então se ele precisava de 2 gramas quilo de proteína, ele está mandando 3, como ele não manda carboidrato, ele precisaria de 1,5 gramas. Ou seja, ele está mandando o dobro do que ele precisa. A dieta está um saco, super enjoativa, e ele não tem progressão, ele não consegue mudar o físico dele, passa fome. Agora, vamos trabalhar nesse primeiro indivíduo agora. Ele come 2 gramas quilo de proteína e ele come o resto de carboidrato.
com um monte de carboidrato, um monte, mesmo mantendo o déficit calórico. Tá? Os dois estão em déficit calórico, não é? Os dois estão, mesma caloria. Aparentemente. Mas o cara que está comendo carboidrato e proteína, ele tem um déficit calórico maior. Por quê? Porque ele treina mais pesado. E ele treina mais pesado, a proteína, ele tem necessidade. Então ele usa os 2 gramas quilo. O outro está usando 1,5 e está mandando 3. Esse está mandando 2, ele está demandando 2 e está mandando 2 na dieta. Entende que é uma dieta que vai fazer muito mais resultado? Porque a partir do momento que ele usa essa proteína, ele treina pesado, ele ganha massa muscular. Eu peso 100 quilos e eu tenho 10 quilos de gordura. Então eu tenho 10% de gordura. Se eu aumentasse, vou usar um número aqui hipotético, lógico, mas é só para ficar bem distante para você entender a linha de raciocínio. Vamos assumir que aumentasse para 200 quilos, sem ganhar gordura. Então eu teria 200 quilos e 10 quilos seriam gordura. Qual seria o meu percentual de gordura? 5%. Ou seja, eu abaixei meu percentual de gordura pela metade sem perder gordura. Então você entende que esse primeiro ele vai evoluir muito. Porque ele vai ganhar massa muscular, que isso já vai reduzir o percentual de gordura. Ele vai treinar mais pesado, ele vai ter mais disposição e aí ele vai perder mais gordura. Porque lógico, ele se exercita mais, o déficit calórico abre maior. Aí ele vai emagrecer muito mais rápido. Ele não passa fome, ele não fica nervoso. Por quê? Porque ele gasta mais do que ele come e não ele come menos do que gasta. E é isso que vocês têm que entender. Porque lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todos os dias, o pessoal me pergunta direto: Leandrão, vou zerar o carbo. Tá errado. Você não vai ter um bom rendimento de treino. Quanto pior você treinar, pior você vai evoluir. E aí o que vai acontecer com esse gordinho? Ele vai, sabe fazer o quê? Eu tô usando gordinho no carinhosinho, tá? Pelo amor de Deus. Ele vai começar a abusar. É incrível. Eu atendo um monte de aluno. É incrível. Eu falo, você bebe café? Normalmente o cara que abusa de estimulante, ele não começou assim, vou abusar de estimulante, vou acordar hoje e vou ver quanto máximo de termogênico e cafeína eu consigo mandar pré-treino. Não é assim. Esse cara abusa de estimulante porque a dieta dele é ruim. Aí ele fica indisposto, lógico, sem carboidrato, aí ele manda estimulante, aí ele dorme mal, aí ele não come, aí ele precisa de mais estimulante, daqui a pouco ele está abusando. Ou seja, o estimulante está sendo mal utilizado, está atrapalhando não só o resultado, como a qualidade de vida dele. Depois o cara fica ansioso, lógico, quem não vai ficar ansioso? Sem carbo, dormindo mal, tomando uma cacetada de cafeína, aí vem falar, mas o meu trabalho é... Será que é o trabalho? Ou será que o trabalho foi só o transbordar do copo? Já pensou sobre isso? Agora, vamos pegar outro cenário. O cara come carbo, então ele tem disposição. Ele manda um pouquinho de cafeína, porque aí levanta ele, termogênica, termocalorgênica, geração de calor a partir de calorias. Ele treina um pouquinho melhor, porque ele não treina mal já. Ele reduz um pouquinho o apetite dele, porque a cafeína ela tem esse efeito anorexígeno e tá tudo certo. Como ele não está passando fome, 100 miligraminha de cafeína e fala, irmão, treinei bem, não tô com fome, tô queimando gordura, é isso. O outro cara, não, 100 miligramas ele não sente nada, porque ele já tá podre. Né? Eu digo, por estar sem comida e tal. Ele tá com muita fome, porque ele não come. Então ele aumenta a cafeína para segurar a fome. E daqui a pouco ele tá todo arrebentado de saúde. Aí o que ele faz? Ele para com tudo. Lógico, porque o cara dá um crash. O cara fala, não gosto de treinar. Você já viu alguém que gosta de treinar sem carbo? Não tem. Você pode amar atividade física, sem carbo você vai odiar. E aí as pessoas falam, eu não gosto de treinar. Será? Ou será que toda vez que você começa a treinar você zera o carboidrato? E aí você diagnosticou a realidade errada. Não é que você não gosta de treinar, é que você está indisposto. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, temos pessoas sim que têm transtornos e que fazem a pessoa comer mais. Beleza. Dá uma olhada como é que está o seu estado psicológico. O ideal seria uma terapia, sem dúvida nenhuma. É acessível para todo mundo, sem dúvida nenhuma não. Mas você tem que investigar isso de alguma maneira. A terapia cognitiva comportamental é um bom começo. Uma pessoa que eu indico, que é amigo meu, Eslen Delanogari. Um cara excelente para vocês estudarem por ele gratuitamente. Só para dizer que eu não falei, gordinhos que estão aí, vocês precisam treinar para hipertrofia. Como eu já expliquei, ganhou massa muscular, o percentual de gordura diminui. E quando você treina para a hipertrofia, você segue os parâmetros de hipertrofia. Caramba, Leandrão, que brilhante isso, né? Nossa, realmente para entrar no YouTube não é qualquer um, né? Não, eu tô falando isso porque às vezes a gente vê gordinho falando assim, vou fazer 20 repetições, 30 repetições. Isso é RML, resistência muscular localizada, mas é para queimar.
Isso é ácido lático, é quebra da glicose sem presença do oxigênio, não tem nada a ver. O que você precisa é um treinamento de hipertrofia e treinar até a falha, para você gastar mais caloria, construir músculo que vai gastar mais calorias e diluir essa gordura num mar de massa muscular. Olha, se tivesse um violino aqui, você clicava no gostei agora, se inscrevia no canal. E aí, por último, nós vamos falar também aqui do cardio, do aeróbico, que é bem-vindo sim, mas você que está com sobrepeso, cuidado para não ferrar as articulações. Porque muito peso com musculatura fraca, a articulação se ferra. E se ferra assim, ó, de lá até aqui. Então, faça exercícios aeróbicos de baixo impacto, um elíptico, uma bicicleta. Se você for fazer uma corridinha, não. Faz uma caminhada, inclina a esteirinha, aí você, opa, vamos escalar aqui, vamos subir. Aí você só caminha, que é muito melhor. Porque aí, com baixa velocidade, mas dificuldade alta, você consegue queimar gordura. Agora, Leandrão, qual desses exercícios aeróbicos é o que vai queimar mais gordura? Temos algumas diferenças, então eu vou fazer o seguinte. Para você que está gordinho, você não é, tá? Porque você vai mudar isso aí. Então eu vou deixar esse vídeo aqui agora sobre qual é o melhor aeróbico para você perder gordura, barriga, etc. Dá uma conferida aqui.